Paul di Resta e Johnny Herbert foram demitidos da Sky Sports. Mas o que isso tem a ver com você aí que assiste pela Band? Muito. Pensa o seguinte, esses dois aí foram demitidos por suspeitarem de algo que eles têm em comum. Bom, eles são conhecidos por serem tendenciosos, opinarem com viés e torcida pessoal envolvida quando se trata de Fórmula 1. Ou seja, nem só no futebol tem comentaristas e jornalistas com um lado definido, na Fórmula 1 também. Inclusive na Band, que favorecem seus pilotos e equipes preferidos nas transmissões. Eles não tinham que ser neutros? Qual a receita do apresentador comentarista perfeito? Ter a coragem de assumir seu piloto ou equipe favorita? Assim, sendo mais transparente com a audiência e seus seguidores, seria melhor. E esses tais rótulos são justos, por exemplo, com Reginaldo Hamilton Leme. Tempo agora Hamilton, 1:33.797. Que não vai escapar do exercício e alerta desse vídeo. Até onde você está sendo influenciado na sua opinião? Estão te ludibriando? Você já deixou o seu próprio raciocínio de lado e está seguindo aí o dos outros? Bom, vou te explicar agora o meu ponto de vista. Os dois que citei no começo ganharam as contas e ambos tinham uma grande coincidência. Falavam com viés ou priorização com relação a alguns pilotos específicos durante as transmissões. Talvez os dois apresentadores mais tendenciosos da Sky Sports F1. Mas isso foi fator determinante na demissão de ambos? Bom, eu sei que piloto dentro do grid já reclamou disso. Max Verstappen disse no final do ano passado que a Sky Sports tinha um viés visível para os pilotos ingleses, já que a empresa é britânica, então supostamente eles acabavam priorizando, falando dos pilotos que eles gostam mais ali nas transmissões, e quando apareceu outro piloto para competir com os talentosos ingleses, eles não aceitavam e falavam que deveria ser pelo fato de Verstappen ter um bom carro, mas é isso outras mídias também já fizeram com Lewis Hamilton. Mas as reclamações do holandês se referem aí ao repórter Ted Kravitz e os comentários que ele fez sobre o bicampeão ainda em 2022. Agora, um outro exemplo que pode acontecer é como os ex-pilotos que passam para o outro lado e começam a carreira de comentaristas, como o Karun Sandhuk, que tem uma admiração pela Red Bull. Ele gosta da equipe e apoia em muitos momentos, ele já deixou claro isso para quem acompanha ele. E claro que automaticamente ele já passa a receber uma outra perspectiva do público, de que ele é um anti-Mercedes, anti-Hamilton, de que ele não gosta aí dos pilotos ou da equipe, mas que ele ama sim a RBR e consequentemente enaltece Max Verstappen ou Christian Horner. Mas mesmo assim, Sandhuk nunca deixou isso influenciar os comentários dele sobre as outras equipes. Ele continua fazendo o trabalho dele, mesmo ele gostando ou não, de forma coesa e mais honesta possível com ele e com o público. Bom, piloto cara, mas o que é que você quer dizer com isso? Bom, deixa eu te explicar. Essas atitudes tendenciosas são conhecidas como bias, e traduzindo significa viés, ter uma inclinação, preferência ou preconceito sobre uma pessoa ou algum grupo específico, permitindo que a opinião da pessoa influencie nos julgamentos, comentários e não em uma opinião baseada em fatos e experiência. Meus amigos, tem gente que tem que aprender a ser sincero com o público ou falar só o que é realmente necessário, sem emitir opinião ou pode se dar muito mal. Não custa nada falar para o público que gosta ou curte de determinado piloto, isso vai ser até melhor para a imagem profissional, que as pessoas já vão estar cientes daquilo. Só que nem todos conseguem separar assim, seja jornalista, comentarista, algum ex-piloto, e aí dependendo acaba sendo muito ruim. A função deles é falar o que está acontecendo, explicar ao telespectador e não dar opiniões particulares. Não tentar mudar a opinião de quem está assistindo para favorecer ou manipular a torcida só para um lado. Isso acaba cansando quem assiste e até se torna motivo de piada. Mas aí volta a pergunta, mas o que isso tem a ver com a Band? Tem tudo a ver. Lá tem gente que tem favoritíssimos lá. Até tentam disfarçar, mas eles acabam soltando umas falas que mostram bem quem são. Inclusive pedimos opiniões de seguidores sobre a emissora que passa a Fórmula 1 em território nacional. E para saber se estamos vendo coisas demais ou não. Os preferidos da Band. Bom, se você tá vendo esse vídeo é porque estamos pelo mundo atrás de corridas e ficar em hostel às vezes tira o conforto de casa. E infelizmente eu não consigo trazer minha linda Xister Racer Taycan comigo. Que saudades. Cadeira essa que é extremamente confortável, apoio para os pés e regulagem de altura e ângulo para os braços, para as costas e várias almofadinhas aí para proteger você feito um cockpit de Fórmula 1. Então para de ser Latifi, Nico Hülkenberg, escolhe logo a
sua no site deles, sai do P20 e vai para P1 com a Xister Racer. O link dos caras tá na descrição e o cupom de desconto tá aparecendo aí na tela. Ou melhor, os preferidos de alguns comentaristas e que até tentam esconder, mas é fogo. Aqui em casa todo mundo diz que você é puxa-saco do Hamilton. As pessoas estão de olho, fiquem espertos, tragam conteúdos relevantes na hora da transmissão. Vocês têm profissionais capacitados, com uma bagagem enorme de conhecimento sobre automobilismo, e o público quer saber. Usem o canal de vocês para falar de automobilismo e não ficar adulando o piloto ou fazendo comentários desnecessários. Não estamos criticando, estamos fazendo um alerta do que o público realmente quer ver. Não é só o F1 na mochila que está falando. Torcemos também o que os nossos seguidores nos falaram. Muita gente soltou o verbo na caixinha de sugestões que fizemos no Instagram e no YouTube. Bom, o caso disso aqui da Fórmula 1 no Brasil é o Reginaldo Hamilton Leme, o famoso Reginaldo Leme. Quando a gente tem um receio assim de dar para trás é porque a coisa é grande. Sua experiência e bagagem da Fórmula 1 ninguém contesta, mas em muitos momentos ele fala mais do piloto preferido dele do que qualquer outra coisa. Com Lewis Hamilton, o maior vencedor da história da Fórmula 1. Comentários um tanto quanto fora de sentido, sem razão, principalmente se tratando de Lewis Hamilton, o tal preferido dele. Desculpe os brasileiros, eu acho o Hamilton maior que o Senna, maior que o Piquet, eu acho o Hamilton maior que todos na história. Às vezes o inglês está lá atrás no grid, mas ele insiste em fazer algum elogio ou comentar a roupa que ele estava andando, que era bonita e elegante naquele dia. Enfim, surge aleatoriamente com comentários sem disfarçar o favoritismo e mais sem sentido. A gente entende o peso e o tamanho de Lewis Hamilton para a história do esporte e dentro do automobilismo, mas tem momentos que existem outras informações mais importantes, que são prioridades naquele momento, e comentários assim se tornam bem desnecessários e até motivo de piada. Olha lá o Regi falando do Hamilton de novo. Então ele acaba torcendo mais do que comentando sobre automobilismo, e os fãs não curtem muito isso não, viu, Band? Como já disse um seguidor nosso, a falta de imparcialidade parece um fã-clube e não uma transmissão geral. Bom, mas não para por aí, porque já vimos inúmeros fãs questionarem ele sobre o posicionamento dele e a suposta preferência do piloto da Mercedes, e em vários momentos ele afirmar que não, e poucas vezes ele mostrou que é apoiador, mas isso precisa ficar claro para o público. Mas aí tem outro detalhe, porque a gente sabe que ele tem uma parceria com a Petronas, a patrocinadora da Mercedes, e por isso consegue entrevistas exclusivas com Hamilton todos os anos. Então assim, só pelos comentários e pelo fator dessa parceria, não precisamos falar mais nada. É mais fácil ele assumir logo que é fã do piloto e pronto. Assume, faça seu trabalho de forma mais transparente e coerente. Parem de tratar os telespectadores, nós fãs, como idiotas desinformados. Não somos. Esse negócio de tentar esconder o preferido, mas fica adulando na transmissão, não funciona bem, ninguém é mais bobo aqui. E a sua parceria com a marca que patrocina a Mercedes não é crime algum. Pelo contrário, mostra que ele tem seus méritos, história e é respeitado por grandes empresas. Mas seu profissionalismo, sendo um jornalista formado, é a grande diferença básica entre os criadores de conteúdo que opinam sobre o esporte na internet, onde a dinâmica e proposta são diferentes da TV, que deve fazer seu papel de trazer apenas a informação. Até porque a preguiça da emissora é tanta que nem programa opinativo se tem pós-corridas. Ou tem. E as ressalvas não valem só para os comentários, até quem está narrando tem que ter cuidado, isso porque o próprio Sérgio Maurício, narrador das corridas, e sim, o cara faz umas narrações bem bacanas, coloca emoção, e isso também é algo que temos que comentar. A emoção dele aí é igual para todos. Não adianta dar ênfase enorme para um piloto e uma menor para outro que vence. Se não quer se manifestar sobre a preferência por algum piloto, faça a mesma narração com a mesma emoção para todos. Assim as pessoas vão se sentir incluídas e vão perceber que o mesmo vale para qualquer um que vencer, porque é a mesma emoção para falar de qualquer piloto do grid. Inclusive alguns comentários particulares dele com a própria equipe durante a transmissão deixou até os fãs confusos certa vez, misturando Fórmula 1 com outros esportes, fazendo brincadeiras. E como que aconteceu quando ele falou daquela brincadeira do Botafogo que apareceu durante a transmissão em um GP? Ele era um cara... Desse tem flamenguista, era tudo duro, favelado. Ele fez uma brincadeira com a equipe interna da Band, diminuindo a torcida do Flamengo. E não preciso nem comentar, né, galera? Ficou brava com ele ali, não gostaram da brincadeira. Inclusive ele chamou a galera de mimimi. Isso tornou um tamanho desproporcional. Pra quê? Não tem sentido envolver Fórmula 1 com futebol. Será que esse tipo de mistura faz bem? É o que o fã quer? Ou partimos do princípio que estamos vendo F1
porque queremos ver histórias e F1. Tá, eu sei que vai vir um pessoal me questionando e até discordando e tá tudo bem, mas esse pessoal aí também fala assim: piloto caro, a Band faz um trabalho excepcional, é muito melhor que a Globo. Comparar a Band com a Globo dos últimos anos na Fórmula 1 não faz o menor sentido. Te explico por quê. Os últimos anos que a Globo transmitia a Fórmula 1, se assim podemos falar, era totalmente porca, vergonhosa, desleixada e sem cuidado algum com o fã. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Não mostrava o warm-up, os bastidores do grid de largada, muito menos treinos livres e até o esculacho máximo de não mostrar o pódio em diversas ocasiões. Era bizarro. A Globo era tipo um Fusca disputando corridas de Fórmula 1, era ridículo e uma piada. Agora eu te pergunto, a Globo é parâmetro para comparar? Podemos no máximo falar que o básico vem sendo feito pela Band, e tem que fazer mesmo, não dá para comparar com a Globo, estamos falando de uma emissora que não se importava com o esporte. A Band tem um grande produto consolidado nas mãos, que só vem crescendo mundialmente. Por que não procurar inovações e melhorias constantes? Por que continuar sendo uma Williams no fundo do grid, sendo que tem potencial para trazer mais, ser mais e agradar ainda mais os fãs? Mas um grande outro problema é que, pelo fato de acharem que já estão fazendo o melhor que a Globo fazia, se acomodam, não buscam melhorar, encontrar novas alternativas nas transmissões, fazerem propagandas melhores, sempre interagirem de uma maneira mais coerente, sempre ter algo mais para melhorar, sempre. Mas preferem se acomodar, deixar esses detalhes que desanimam o público, e para muitos o básico é suficiente, mas tirem isso da cabeça. Você cede o seu tempo, ele é precioso, exija mais, espere por mais, você merece sim. Você aí que tá vendo esse vídeo, torcedor caro, merece uma cobertura bacana que leve você para dentro de um lugar que você não pode estar naquele momento, que te conte os detalhes do que está acontecendo. É pedir muito? Eu acho que não. E já pergunto outra coisa, será que eles estão revendo se a equipe está atendendo às necessidades do público que acompanha a Fórmula 1 agora? Em uma era digital onde o acesso à informação é fácil e rápido, muitas coisas para analisar. As pessoas estão cada vez mais espertas e antenadas, precisam cuidar na hora de passar as informações, porque já vimos vários episódios aí que os comentaristas se enrolam e acabam passando informações incompletas ou até mesmo incorretas. E quando realmente podem falar algo relevante, perdem a oportunidade, dão bola fora ou apenas soltam o básico do básico. Isso sem comentar nos momentos esquisitos, talvez até antiéticos durante a transmissão, onde o comentarista Felipe Giafone já chegou até dar bola fora sobre um certo piloto andou fazendo fora das pistas no Brasil. Precisa disso? Fica a seu critério. A gente só traz os pontos. Serve para virar chacota e meme na internet, né? Quem está acompanhando a transmissão quer saber sobre o carro na pista, o que está acontecendo lá no GP, mudanças, fatores que podem influenciar no resultado. É isso. A gente sabe que não existe o profissional perfeito, mas tem como buscar o máximo ser neutro, que é a função do jornalista. O público quer que vocês busquem a imparcialidade. Estamos falando de transmissões em rede nacional, não é um canal pequeno de comunicação. O que eles falam na TV tem muita influência. Sim, as pessoas seguem ideias, ideologias, perspectivas, sem ao menos questioná-las. Por isso a TV sim manipula muita gente, seja para o bem ou para o mal. Eles são pessoas que podem manipular informações e opiniões que são admirados por muitos brasileiros, mas são esses detalhes que deixam a desejar. E não, a questão não é ser fã ou torcedor para alguém. Nós como fãs temos o direito de torcer e opinar sobre nossos pilotos e equipes preferidas, mas estamos falando de profissionais com anos de experiência, conhecimento técnico acima da média e estão em rede nacional. E que, por definição, os jornalistas e comentaristas são responsáveis por transmitir, redigir, investigar e buscar notícias por meio de canais de comunicação, como a televisão. Assinado o dicionário. Lógico que tem muitos momentos que a situação aperta, como se pegarmos acontecimentos da temporada de 2021, quando opiniões diferentes, aquelas batalhas entre Max e Lewis, renderam vários cenários diferentes e números. Os fãs opinaram sobre o que eles achavam melhor, o que estava certo ou errado, até aí ok. Mas quem está apresentando tem que trabalhar com os fatos, olhar o regulamento,
analisar e passar através de dados para a galera. Quais foram os fatores que indicam que tal piloto estava certo? O baseado no eu acho é bem-vindo na minha opinião. Deve vir com cuidados e cautelas, sem o famoso viés que já explicamos antes. Se Lewis causa um acidente com Alonso em Spa em 2022? E sim, foi culpa de Lewis. Então falem sem passar a mão na cabeça, tragam a verdade, independente do piloto. Do mesmo jeito vale para Max Verstappen, que já fez muitas bobagens. E se você acha que eu tô viajando, se liguem sempre no entusiasmo do Sérgio Maurício, de um piloto para outro. Inclusive rolou nesse GP do Bahrein aí, quando o Hamilton se defendia da posição ali com o Alonso e quando o Alonso ultrapassa ele. Assistam os vídeos, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas enfim, inclusive aqui mesmo já fomos chamados de lado Verstappen, lado Lewis, mas que por fim, quem interpreta tem seu lado definido e também soa de diferentes formas. Mas uma coisa a gente garante, a linha é tênue, difícil, mas estamos sempre usando do bom senso e coerência nos vídeos opinativos. Tudo isso para evitar ao máximo que se tem preferidos que se opinem com baias por trás, sem propagandas chatas, sem parar a transmissão, a troco de bobagens, falar o que tá rolando de importante, ser menos um fã-clube de um piloto só, distribuir a emoção, dar mais vida para a Fórmula 1. A lista é longa e você está vendo na tela toda a torcida cara deu o papo. Nós fizemos a lição de casa, a lição básica e perguntamos para quem nos assiste e acompanha. E se você simpatiza com essa galera aí, discorda ou concorda, debata conosco aqui no vídeo. Seja você fã mais novo ou mais antigo, dos anos 80, 90, 2000, ou até a geração Netflix, ou Nutella, ou Raiz. Tentamos dar voz para todos os fãs, pois é o que somos, fãs também. E não sabe se você é Nutella ou Raiz? Bom, assiste esse vídeo aí que tá começando em 5 segundos, tem muita polêmica boa. E nossa loja online já tá no ar, link na descrição.